Bora falar de acelerador. Meninas, queria trazer uma reflexão rapidinha aqui, uma introdução para a gente voltar para o nosso acelerador e eu explicar um pouquinho do que vai ser esse dia, esse desafio dentro do nosso desafio. Primeiramente, estamos aqui há alguns poucos dias do início do nosso desafio e a gente já pode perceber algumas coisas sobre a nossa alimentação, sobre a nossa rotina alimentar, sobre alimentos que fazem falta na nossa rotina alimentar. E eu queria convidar vocês, durante o desafio, que vocês realmente façam essa percepção. Muitas vezes no consultório eu pergunto para o paciente: qual o alimento que você sente falta se você ficar uma semana sem consumir? E nesse momento eu vou até responder o WhatsApp, abrir meu e-mail, porque normalmente essa resposta demora para vir. Se eu perguntar qual o alimento que não gosta, normalmente está na ponta da língua, tem até uma lista pronta. Mas qual alimento que você sente falta na sua rotina alimentar? Normalmente essa resposta demora a ser respondida. Isso me faz pensar um pouquinho que a gente tem pouca consciência sobre nossa rotina alimentar e que talvez nossa alimentação talvez não seja 100% nossa. Muito a gente repete hábitos, né? Então, por exemplo, durante a minha infância, os meus pais tinham o hábito de comer alguma coisa à noite. E eu repito isso na minha vida adulta. Ou, por exemplo, isso eu escuto muito em consultório. Lara, eu não tenho o hábito de jantar comida, porque meus pais não tinham o hábito de comer em casa, era só um lanche, era um pão com ovo, ou era só um café da tarde reforçado, e eu acabo repetindo esse hábito durante a minha vida adulta. Isso acontece muito e isso também acontece com a experiência que nós temos com os alimentos. Então, por exemplo, uma criança que nasceu no Nordeste, ela tem contato logo no começo da vida dela com o cuscuz nordestino. Eu, Lari, fui ter contato e trazer como hábito para minha vida o cuscuz, o flocão de milho, sair para ir no mercado comprar, agora, muito pouco tempo atrás. Então, a nossa alimentação da vida adulta, ela é muito influenciada pelas nossas experiências e pelo que vivemos, o local que nascemos e pela influência das pessoas que estavam ali com a gente da nossa infância e muito também pelos hábitos ao redor do que vivemos hoje em dia. Então, eu já ouvi também em consultório o relato de Lari, eu nunca fui de doce, mas eu casei e meu marido é viciado num docinho pós-almoço e agora eu também sou. Isso nem é um hábito seu, isso é um hábito de outra pessoa que você acaba replicando para a sua vida. Então aproveitem esses dias de desafio para trazerem essa reflexão para a vida de vocês. Quais alimentos realmente fazem falta na vida de vocês? Aproveitem esses dias para experimentar frutas, legumes, verduras diferentes. Eu como todo dia arroz, experimenta a batata doce, as raízes, para a gente trazer também diversidade e consciência da alimentação, que ela seja sua e não uma réplica e não uma repetição de hábitos que você foi submetido ou que você está ao redor, certo? Falando sobre isso e trazendo isso um pouquinho para nossa rotina de vida e já trazendo a questão do acelerador, tem alguns alimentos que fazem parte do nosso dia a dia por praticidade. Hoje em dia, a nossa geração, ela tem o costume de o trabalho é o principal foco e a vida toda ao redor se ajusta ao trabalho, certo? Todos nós estamos aqui numa loucura danada fazendo essas adaptações. E por isso a gente acaba optando por alimentos, escolhas que são muito mais práticas do que de fato que a gente gostaria de se alimentar, né? Uma praticidade ali no almoço, um alimento industrializado, um alimento processado, traz uma rapidez maior e isso faz com que nossa alimentação fique mais fácil. Então, o acelerador, ele é um dia da gente tirar um pouquinho desses alimentos que estão ali sem um sentido nutricional para estar, e que eles não trazem um benefício específico, mas que talvez eles estejam ali por uma praticidade ou por uma repetição de hábitos também, tá? Então, vamos falar do grande dilema aqui de todos, que é o açúcar, né? O açúcar está presente na vida de todas e não é um erro, não tem, não posso comer açúcar pro resto da minha vida, preciso cortar para sempre o açúcar. Não é isso. Mas muitas vezes a gente não tem consciência desse consumo do açúcar. E o acelerador, ele é um desafio mesmo. É um dia desafiante para a gente trazer realmente essa consciência, essa reflexão dos alimentos que estão mais ali por uma praticidade, não tanto por um fim, uma escolha, uma opção nutricional, e nem sempre por uma escolha minha. Ele está ali mais por um hábito, por uma repetição.
tá? Então vamos fazer essa reflexão e, por outro lado, também tirar alimentos que têm um potencial também inflamatório e que vocês vão sentir o corpo de vocês acelerando nesse desinchaço, sentir realmente perder, sair essa inflamação que alguns alimentos trazem. A ideia basicamente é um dia sem açúcar, sem alimentos industrializados. A ideia é a gente não desembalar nada, a gente trabalhar com alimentos naturais e principalmente sem açúcar aí na composição. Então, aqui no material que está anexado também aqui na plataforma, vocês vão ter todas as informações de como fazer. Se preparem, não é difícil, é fácil. Para almoço, então, é mais fácil ainda para as refeições principais. E nos lanchinhos, a gente vai adaptando, certo? Bora fazer esse desafio dentro do nosso desafio, ter mais consciência ainda sobre o nosso corpo, sobre até nossa mente, né? Como isso afeta psicologicamente pra gente. Vamos compartilhando, vamos fazendo isso juntas e entendendo quais alimentos estão ali por um desejo próprio, por um fim nutricional ou porque de repente eu estou viciada naquele alimento, né? Não tem problema a gente ter um doce, um chocolate, por exemplo, na nossa rotina alimentar, não tem problema nenhum. Quem é minha paciente sabe que tem chocolate na rotina alimentar. O problema só é eu não ter o poder de decisão. Eu realmente sentir que eu preciso daquele açúcar, eu preciso daquele doce, ou eu preciso daquele alimento para sobreviver, né? Eu não faço escolhas, eu estou ali repetindo algum hábito sem uma consciência de vez. Enfim, bora começar, as dúvidas vão surgir, vão mandando no grupo e a gente vai conversando sobre isso.